Hello everybody, meu nome é Mois e eu sou teu novo professor de inglês. Gente, eu percebi uma coisa muito bacana. Quando você tem um sotaque certo, ou se você consegue pronunciar do jeito certo, mesmo se seu vocabulário não está muito desenvolvido, a gente tem pretensão a levar você mais a sério, né? Como se você já falava legal a idioma. Por essa razão, eu quero ensinar hoje para você como pronunciar e usar do jeito certo cada som da língua inglesa. Vamos começar com os sons dos vogais, tá bom? A, E, I, O e U. Por cada um desses sons, se você tem apenas uma consoante e pronto atrás deles, você pode usar exatamente igual em português. Por exemplo, at, né, o A, né, pen, o E, eat, por I, top, por O e put, por U, viu? Apenas uma consoante depois e não tem mais nada. Isso é a primeira situação. A segunda situação é se você tem dois consoantes seguidas depois desse vogal, tá bom? Pode ter 1 milhão de letras depois, não muda nada, mas se tem dois consoantes seguidas depois, você também vai ler isso que nem em português. Por exemplo, after, por A, or apple, por A. Tem muita gente que fala apple, a gente entende o que eles querem fazer, né? Mas a pronúncia certa seria apple. Land, por E, por exemplo. Middle, por I, por exemplo, né? Contain, por O. E under, por U, viu? Sabendo também que o U geralmente tem som de A, né? Que é um A fechado ou um O aberto, dependendo do que você quer. Por exemplo, cup, up, under. E a gente tem a letra Y, que é uma consoante, mas é muito considerado como um vogal. O som é Y, tá bom? Igual em YouTube ou yellow. Mas ele também jogou o papel do I. Então, na frase country, por exemplo, money. Então, a gente considera de vez em quando como vogal também, tá bom? Agora, vamos estudar os long vowel sounds. Não se deixe impressionar, né, por essa palavra técnica que é em inglês, sabe? Apenas significa que os vogais vão mudar de som. Por exemplo, o A vai virar E, igual em make, né? O E vai virar I, igual em meet. O I vai virar I, igual em I ou lie. O O vai virar O, igual em coat or toe. O em U, igual em room ou to. E o U vai virar U, igual em music, tá bom? Então é muito simples, né? Eu vou te dar um exemplo, talvez que vai resumir isso tudo, tá bom? Vamos lá. I am a teacher in an internet classroom. Né? Eu sou um professor numa sala de internet. Eu poderia falar in a virtual classroom, né? Numa sala virtual, mas não iria dar meu exemplo, né? Nesse exemplo, I am a teacher in an internet classroom. Você pode ver que o I solto deu o som de I. O A solto deu o som de E, né? O E com A deu o som de I, né? Igual o que a gente falou. Agora, você pode ver que quando a gente tem apenas I com N, né? Deu IN. Ou, por exemplo, internet, né? Que tem dois consoantes. Então, pode olhar essa frase inteira e vai ver que tudo que a gente acabou de falar, né, antes se resume nessa frase mesmo. E você vai ver quase todas as palavras do inglês que você vai encontrar vai funcionar, tá bom? Então pode usar, anotar, não sei o que, mas não deixa isso embora, tá bom? Tá, então para dificultar só um pouquinho tua vida, vamos dar algumas exceções, né? Que não seguem exatamente essas regras. Por exemplo, o som ia, igual em dear, né? Here ou weird. Você pode ver, todos eles têm a ver com a letra E. Também temos o som AU, né? Pode se escrever AU, como em out, né? OW, como em noun, how. E também AO, como em Laos. Muito simples. Temos o som OI também, né? Que é uma outra exceção. Por exemplo, pode se escrever OI como em oil, OOY como em joy.
Agora vamos, consonants. Os consoantes se pronunciam quase, igual em português e em inglês, mas tem casos onde tem uma pequena diferença. Por exemplo, o X se pronuncia X em inglês, como next. O T e o D vão se pronunciar que nem o T e o D do Nordeste. Por exemplo, a gente vai ter teacher e não teacher, A gente vai ter what e não watch, read, Simples. O H não se pronuncia, ele se respira. Como assim? Se faz assim, por exemplo, how, here, viu? Se respira. É muito fácil. O J se pronuncia como DJ, por exemplo, Jesus, just. Muito simples. E o L não se pronuncia L, igual em português, se pronuncia L. Por exemplo, beautiful, viu? Tem que ter essa parte suave do L, beautiful. Assim, muito simples. E no final das palavras, a gente tem stop consonants, o que significa que o som não continua, Vamos ter a consoante e pronto. Por exemplo, em português a gente falaria, por exemplo, Burger King. A gente falaria kick, a gente falaria stop, Mas em inglês, não. A gente para a consoante no som da consoante. Por exemplo, vamos falar Burger King. A gente vai falar stop. A gente vai falar kick, tá bom? Então comece a treinar isso muito, Que seu sotaque vai melhorar muito, mas muito mesmo. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre o R, tá bom? O R em inglês se pronuncia que nem o R paulista. Por exemplo, quando um paulista fala fecha a porta, sabe? Aquele or de porta, A gente vai pegar ele e usar em inglês como um R definitivo. Pois tem um WR em frente ou um H, um RH, não vai mudar. Por exemplo, a gente tem read, write, reno, sabe? Vamos ler assim com esse R, que é uma identidade, uma identificação do inglês, tá bom? Agora, o poder do R. O R tem um poder muito maravilhoso na língua inglesa, que ele consegue mudar cada vogal por long vowel. Ele torna um O com um som maior, por exemplo, or, door, tá bom? E para o resto das vogais ele dá o som seguinte, R, por exemplo. Vamos ter bar, vamos ter her, vamos ter girl, Vamos ter burn. Então, isso é o poder do R. Agora, o IR com E dá o som higher, Por exemplo, fire. Eu já tive um aluno meu que chegou um dia e falou para mim: professor, vamos jogar Free Fire? Eu falei: meu Deus, você é aluno meu! Tem que falar fire, não é Free Fire, é Free Fire. Por favor, param de falar fire, por favor, me mata, tá bom? Então, temos fire, temos higher, Então, IR dá esse som, higher. E tem um IR mais o O, que dá o som de iron, por exemplo, iron, Como a gente tem Iron Man. Tá bom? Iron Man, não é Iron Man, não. Iron Man. Agora, a letra S, ela se pronuncia exatamente como o S do português, menos nessa circunstância. Primeiro, no início da palavra. No início da palavra, ela se pronuncia S, tá bom? Por exemplo, small, não small, vai ser small, School, não school. Stop, não stop, tá bom? Então, stop, small, school. Legal? Pronto. Agora o S em frente do U vai dar o som sh, por exemplo, sugar ou shore, E o S e o T também em frente do I-O vai ter esse mesmo som de shu, por exemplo, mission or motion. Agora, se você tem um vogal, você tem S ou Z, e você tem um I depois, você vai pronunciar esse S ou esse Z com o som do J de português. Por exemplo, a gente tem Asia, a gente tem Fusion, a gente tem Azure, Treasure, tá bom? Você vai pronunciar com o som do J português. Agora, a última etapa da nossa aula de hoje são os Mixed Consonants. Vamos começar com TH, que é
coisas mais usadas na língua inglesa. É muito simples pronunciar. Primeiro, você faz assim, né? A língua no meio dos dentes e tira a língua e pronuncia. Por exemplo, the, that, those, these, tá bom? Muito fácil. Agora, a gente tem o SH, que é igual ao CH do português. Por exemplo, shoe. Agora, o CH do inglês é o TCH de português. Por exemplo, choice, church. Então, gente, eu vou parar por aqui porque a gente aprendeu muita coisa. Eu espero que você tenha anotado, que você tenha gostado da aula. E, por favor, dá uma moral aqui no canal, né? Inscreve-se, curte, compartilha com o máximo de amigos possível, porque se a gente vê que vocês estão interessados mesmo, vai dar mais vontade para a gente dar um conteúdo ainda mais rico para vocês, porque tem muita coisa que vão vir ainda nesse canal. Tamo junto. See you later.